Olá, paz do Senhor, Pastor Sérgio novamente aqui no nosso bate-papo, no nosso Papo Família. Falamos no último vídeo, estávamos falando sobre a influência, dos inimigos externos atacando as famílias, e eu disse que a gente faria 2 vídeos, e hoje nós vamos dar sequência ao tema sobre o que nós falamos, e falamos no último vídeo sobre a influência da mídia, os danos que a mídia, a internet, causam nas pessoas, causam nas nossas vidas, causam nas nossas famílias, atacam os nossos filhos, mudam nossa forma de pensar e as atitudes decorrentes dessa maneira dessa mudança, dessa filosofia introduzida por ela, vai nos afastando de Deus e vai afetando os nossos relacionamentos espirituais e também nossos relacionamentos pessoais e principalmente os nossos filhos. Então, dando sequência nesse papo sobre essa questão dos inimigos, desse ataque, dessa influência externa que nos ataca, que nos ofende e que nos ameaça, eu queria falar hoje, nesse mesmo tema, sobre uma influência de uma palavra chamada hedonismo. A gente vive hoje extremamente influenciado por essa filosofia hedonista. O que é hedonismo? O hedonismo é a busca pelo prazer, é a busca pela realização pessoal. Isso é uma prática já antiga, Paulo enfrentou lá os filósofos, os estoicos e os epicureus. Os epicureus vieram de Epicuro, um filósofo da antiguidade, anos 200 e pouco antes de Cristo, que já pregava essa busca pelo prazer. Ele é considerado como o profeta do prazer, o missionário do prazer, e essa teoria, essa filosofia, ela atravessou os séculos e chegou até nós com bastante força, com bastante influência, no momento onde o mundo está inserido num outro movimento, outro pensamento chamado pós-modernidade, aonde se quebra nessa cultura, nessa filosofia, as verdades, os absolutos, A gente vive hoje uma questão do relativismo, e então, se você quebra os absolutos, então todas as verdades são consideradas, todos os conceitos são considerados, e se você se opõe, você é um radical, é um fundamentalista. Então, hoje a gente está inserido nessa cultura do prazer, nessa filosofia do prazer, nessa busca pela a necessidade de se realizar e de mostrar isso, que você é feliz, que você é realizado, que você tem sucesso, que você não tem que dar satisfação a ninguém, que você é dono do seu nariz, que você faz aquilo que você bem entende, que você não tem que seguir nenhuma regra, que não existe verdade, todas as verdades são verdades, Então, são questões da nossa cultura, do nosso tempo, que nós que já ultrapassamos algumas barreiras do Cronos, da cronologia, do tempo, a gente consegue entender isso e ver claramente como os nossos pais foram, como nós fomos na nossa criação e hoje como nós vivemos nesse tempo, E podemos perceber a mudança de conceito, de comportamento, a mudança filosófica, a mudança, as teorias sendo incutidas, na mente das pessoas, afetando inclusive sistemas governamentais, decisões que são tomadas baseadas em conceitos filosóficos, baseado no hedonismo, no prazer, na busca da realização. E tudo isso tudo isso são influências perniciosas
que não tratadas e não monitoradas, elas podem sim se tornar inimigos e afetar as famílias cristãs, porque as famílias cristãs, elas têm um princípio, elas têm uma base, elas têm uma doutrina, elas têm um estilo de vida, um modo operandi de viver segundo os padrões judaicos cristãos, segundo a palavra de Deus, né? Então, os cristãos, nós vivemos nesse conflito, né? Os nossos filhos mais ainda, porque eles estão sendo bombardeados por essa cultura, por essa busca do prazer, e sim, é uma forma de ataque, é um inimigo voraz que ataca as famílias e que o inimigo das nossas almas, o diabo, ele usa essas armas para nos atacar. Lembra que a busca pelo prazer, a busca pelo belo, né, o apresentar-se bem, né, o ter conhecimento, o estar na crista da onda, isso não é novo, né? Já falei lá de Epicuro, mas lá na criação, no Éden, aconteceu isso, né? A mulher foi tentada exatamente nesses aspectos. O fruto se apresentou como agradável aos olhos, como prazeroso, e que dava a ela um nível de conhecimento, de referência, de destaque, em que ela se tornaria igual a Deus, então ela ficaria ali. Então essa é o modo operante do diabo, do Satanás, do inimigo das nossas almas. As armas são as mesmas, né? Ele usa essa questão, e a tecnologia ajuda isso. A gente vai voltar um pouco nela daqui a pouquinho. Então, claro, todos nós buscamos a realização de alguma coisa, nós queremos ser felizes também, nós temos, né, esse direito. As pessoas falam, eu tenho o direito de ser feliz, eu quero viver do jeito que eu quero, ninguém toma conta da minha vida, o corpo é meu, a cabeça é minha, eu faço o que eu quiser, ok, sem problema algum. Mas, para nós que temos um padrão e uma ética cristã, baseado na palavra de Deus, temos que ter cuidado. E as pessoas buscam em dois caminhos essa felicidade. Ou buscam no mundo, ou buscam em Deus. Então, existem duas portas, existem duas estradas para se buscar essa felicidade. Ou a gente vive de acordo com os padrões, buscando o prazer no mundo, ou a gente vive buscando a felicidade e o prazer em Deus. A gente sabe que as coisas do mundo são muito mais fáceis, né? Todo mundo gosta de realização. Quem que não gosta de ser feliz quando faz uma compra ou quando ganha um aumento de salário, né? Todo mundo quer isso, né? Mas, embutido nessas buscas de realização, há caminhos que nos levam ao hedonismo, à busca essencial do prazer, né? É claro que a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que cuidar do pensamento, né? Mas a gente tem que ter cuidado para que a gente não se deixe levar por esses caminhos do hedonismo, da busca pura pelo prazer, da realização pessoal, vindo dos caminhos mundanos, né? A Bíblia fala que, nós lemos, né, ontem o texto lá em 2 Timóteo, que os homens são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Então, é muito fácil, né, a pessoa entrar por esse caminho do hedonismo, do prazer, pela busca pela sua realização pessoal, pura e simplesmente, sem querer prestar contas de nada. E as famílias cristãs, os jovens cristãos, nós somos afetados sim por essa busca e bombardeados por esse tipo de pensamento. Isso é muito importante, por essa filosofia, por esse comportamento em que o mundo vive hoje. Bom, mas também nós podemos buscar a felicidade, e todos nós precisamos e gostamos disso em Cristo, né? A Bíblia fala, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, Filipenses 4:4. E em Romanos 12, capítulo 2, 12:1, 12:2,
Ele vai dizer que nós não devemos nos conformar com este mundo, não devemos tomar a forma deste mundo, mas transformar as nossas mentes, tá? Para que a gente experimente, ou seja, transformar a mente. A recomendação de Paulo, que enfrentou os epicureus, né? Os filhos de Epicuro lá, a busca do pai, o missionário do prazer, lá na Europa, se não me engano, estavam os estoicos e os epicureus, duas linhas filosóficas, uma de não busca do prazer e a outra da busca do prazer, duas linhas de pensamento já na época de Paulo. E a gente vai ler aqui alguns textos em Colossenses e Coríntios, a gente vai ver que isso é muito presente, isso continuou, João enfrentou isso, Pedro enfrentou isso, e esse pensamento atravessou a história, chegou até nós de forma agressiva. Então nós podemos ser felizes sim em Cristo. Então Paulo recomenda, não tomem a forma desse mundo, renovem a sua mente. Lembra da mente, do pensamento? Para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, há caminhos de felicidade, de realização em Deus. Podemos buscar esse prazer, essa alegria e essa agradável vontade em Deus, seguindo e vivendo de acordo com o padrão que Deus estabeleceu para a glória dele, né? Eu tenho um comentário aqui que diz assim: felizes serão os que reagirem contra o hedonismo, contra o desejo desenfreado de autorrealização e tiverem a coragem de buscar retidão, integridade, prudência, temperança, domínio próprio, amor a Deus e ao próximo, mais que a si mesmo, né? Então, a Bíblia nos dá esses caminhos de busca realmente de realização em Cristo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso nos alegra, nos satisfaz, porque o nosso padrão de vida, o nosso comportamento, o nosso estilo de vida é moldado pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus. Queria voltar um pouquinho, bem rapidamente, à questão da internet. Claro, hoje nós não temos como fugir dessa questão da tecnologia, né? Ela veio para dominar, e ela domina e vai dominar mais ainda, vai ficar mais agressiva. Ela nos ajuda em muitas coisas, né? Ela nos ajuda, como eu disse ontem, em vários aspectos da nossa vida. Eu pergunto, será que ela é só maléfica? Será que nós não podemos usar ela de forma positiva, de forma que produza algo que não seja, que agrida, né, a nossa mente, o nosso coração e afete o nosso comportamento? Sim, claro, sim. Nós podemos sim usar a mídia de forma que ela não contamine a nossa família. Como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer isso, irmãos, isso aí é uma sugestão, né, nesse papo aqui que nós estamos conversando, colocando filtros, né, nessas mensagens, nessas imagens, nesses vídeos, e nas coisas que a gente recebe, né? Filtrando. E que filtro é esse? Como é que nós vamos filtrar um tipo de comportamento sugerido por um especialista, né? Que vai tentar mudar a nossa forma de pensar, mudar o nosso comportamento, nos impulsionar o nosso pensamento para a busca do prazer, para o mundanismo, né? Para as coisas que desagradam a Deus, influenciando os nossos filhos. Que filtro é esse, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, o filtro, ele é o conhecimento que nós temos que ter da palavra de Deus. A palavra de Deus, os seus ensinamentos, é o filtro que nós precisamos para não permitir que as portas de entrada dessas mensagens, né, que a internet usa, que a tecnologia usa, né, trabalhadas para nos impulsionar para o hedonismo, para o prazer, porque é agradável aos olhos, né, porque satisfaz a carne
Então, a gente tem que ter esses filtros. E o filtro é a palavra de Deus, é o conhecimento da palavra de Deus. Então, veja a responsabilidade que nós temos. Nós, como família, como os pais, precisamos conhecer a palavra e precisamos retransmitir àqueles que são os nossos filhos, aqueles que são os pequeninos, para que eles também, ao crescerem, filtrem, usem esse filtro para não serem contaminados, né? Isso é muito claro, está muito claro lá no livro de Colossenses, capítulo 2, ele diz assim no versículos 6 e 7, ora, como recebeste de Cristo o Senhor, assim também andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ação de graça. Então, Paulo está dando uma recomendação aqui para os colossenses sobre essa questão. Precisamos estar, ele fala aqui, no 6, no 7, nele radicados é enraizados no conhecimento, para que a gente não seja levado por esse momento, por esse bombardeio que recai sobre nós. Né? Quando ele, no início do capítulo de Colossenses 2, ele vai dizer o seguinte, olha, ele vai falar o seguinte, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles esteja confortado e vinculado juntamente ao amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus em Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e dos conhecimentos estão ocultos. Ok? Não são os especialistas que têm todos os conhecimentos, é Cristo. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem, etc. Então ele vai dizer ainda, no versículo 8 do mesmo capítulo, ele vai dizer, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rendimentos do mundo, e não segundo Cristo. Percebe? Então, Paulo está falando para os colossenses, uma cidade de Colossos, uma cidade extremamente influenciada, como Corinto, né? Extremamente influenciado pelo pensamento, pela filosofia, o berço da filosofia, ali na Grécia, toda aquela região. E na academia foi lá, Platão, 400 anos de Cristo, Aristóteles, etc. O próprio Epicúreo e outros pensadores influenciando e dizendo o seguinte, não, Cristo é Deus e faz o que você vier à cabeça. E começava a introduzir ensinamentos, pensamentos contrários àquilo que Paulo ensinou na igreja. Então, irmãos, esse bombardeio é o mesmo, desde o Éden, continua até hoje. E nós precisamos estar preparados. Agora, uma coisa, o antídoto, esse filtro, é a palavra de Deus, é o conhecimento, né? Viver enraizado, né? Tomar o cuidado para que a gente não seja enganado, saber que Cristo é a maior autoridade, Ele que tem o conhecimento, todos os mistérios, buscar em Cristo. Tiago fala, quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Não somos especialistas, não é a mídia, não é a internet, né? É a Bíblia Sagrada que conduz, que nos orienta a termos a conduta digna diante de Deus, para que nós nos blindemos contra essas ciladas, esses ataques desses inimigos externos, né? E Paulo fala isso também em Coríntios. Coríntios ele fala para que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas nós só vamos vencer o inimigo se nós lutarmos com as armas melhores que a deles. Se nós formos lutar contra o mundo com a nossa própria força e com a filosofia mundana, nós não vamos vencer. As nossas armas, para vencer o inimigo, tem que ser melhor do que as armas do inimigo. É isso que Paulo fala lá em Coríntios, capítulo 10, em 2 Coríntios, ele vai dizer exatamente isso, porque, embora andando na carne, não militamos, ele usa um termo de guerra, segundo a carne, porque as armas da nossa milícia
não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento, mente de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando pronto para punir toda desobediência. Então, veja bem, ele está dizendo o seguinte: nós não vamos vencer esses inimigos lutando com as armas do mundo. Não. Nós só vamos vencer o inimigo, esses ataques, né, filtrando com o conhecimento da palavra de Deus e lutando com as armas espirituais. Ele fala: as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são essas filosofias: hedonismo, busca do prazer, pecado, sexo fora do casamento, etc, etc. Então, irmãos, esse papo de hoje, fechando esse tema do ataque à família, é exatamente para isso. Nós nos precavermos com filtros espirituais, palavra de Deus, conhecimento, né? E usando as armas espirituais, porque nós somos mais do que vencedores. Inclusive, poderíamos usar ainda Efésios capítulo 6, que vai falar também sobre essa questão da armadura de Deus contra as ciladas e os dardos inflamados do inimigo. Fala de mente, fala de coração, fala de conhecimento. Que o bom Deus esteja nos guardando, esteja fortalecendo a nossa família e que nós busquemos cada vez mais conhecer a sua palavra para blindarmos as nossas famílias e a nossa vida espiritual contra os ataques dos inimigos que quer destruir a família. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por esse momento que eu passei com meus irmãos, nesse papo, Deus, aprendendo da tua palavra. Nos ajuda, Pai querido, para que nós vençamos, para que sejamos vitoriosos e para que busquemos, ó Deus, entender, buscar o conhecimento na tua palavra, usando as armas espirituais que o Senhor nos dá. Eu te oro, eu peço por todas as famílias que estão ouvindo esses estudos, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa estar acrescentando cada vez mais o conhecimento e a proteção e o amor e a paz e a harmonia nas famílias de meus irmãos e meus amigos. Eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Um abraço.